Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 4 de outubro de 2019, são 23 horas e 51 minutos. Lição número 7, do dia 17 de novembro de 2019, a conversão de Saulo, classe de jovens do quarto trimestre de 2019. Poder, cura e salvação, o Espírito Santo agindo na igreja em Atos. Texto do dia. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 4. Síntese: a conversão de Saulo foi um dos acontecimentos mais importantes da história do cristianismo, pois ele foi o vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios. Agenda de leitura. Segunda, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus deseja salvar a todos os homens. Terça-feira, Efésios capítulo 2, versículo 8. Somos salvos pela graça por meio da fé. Quarta-feira, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Deus nos tirou do reino das trevas para o reino de seu Filho. Quinta-feira, Mateus capítulo 28, versículo 19. A importância de fazermos discípulos. Sexta-feira, aos Romanos capítulo 12, versículo 2. Buscando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sábado, aos Hebreus capítulo 13, versículo 21. Aperfeiçoado em toda boa obra. Objetivos: explicar como se deu o encontro inesperado de Saulo com Jesus, analisar a importância de Ananias no episódio da conversão de Saulo, conscientizar de que é Deus quem muda nossos planos e que devemos buscar a sua vontade. Texto bíblico, Atos capítulo 9, versículo do 1 ao 18. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Introdução.
Encontramos registrado no capítulo 9 do livro de Atos a conversão daqueles que seria o grande apóstolo dos gentios, uma conversão na qual o próprio Senhor encontra Saulo no caminho para onde ele estava indo prender os crentes. Esse encontro marcante com o Filho de Deus fez com que Saulo caísse ao chão. Saulo caiu na presença de Jesus Cristo e ali começou um processo de transformação em sua vida. Em outras palavras, quando nós realmente nos encontramos com o Senhor Jesus, a nossa vida é transformada. Se você for analisar o texto de Atos dos Apóstolos, você verá que quando Saulo caiu com o rosto em terra, não tinha nenhum cavalo na passagem. Digo isto porque muitas pessoas dizem que Saulo caiu do cavalo quando o encontrou com Jesus. No entanto, a Bíblia não menciona nenhum cavalo. Apesar que possivelmente Paulo vinha a cavalo, mas a Bíblia não menciona. O encontro inesperado no caminho. Um Saulo ameaçador. Vemos neste episódio o Saulo que anteriormente havia consentido na morte de Estevão, Atos capítulo 8, versículo 1, e que respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, Atos 9, 1. Saulo castigava os crentes e obrigava-os a blasfemar. Ele dedicava a sua vida à perseguição dos crentes. Era um hálito de ódio e brutalidade. A fama das crueldades de Saulo percorreu as cidades e o transformou em um monstro para a comunidade cristã. Era para dar mais eficácia ao alcance de sua repressão. Obtém das autoridades religiosas a autorização para perseguir os crentes de cidades fora da Judéia. Olha bem a cena. Saulo tinha autorização dos religiosos do lugar para perseguir os crentes. Se for converter para nós hoje, é como se alguém tivesse autorização do pastor da igreja para perseguir os crentes. Olha até que ponto que chegou. Saulo era desta forma e ele achava que estava fazendo certo. Saulo não passava de um homem religioso, né? Perseguindo Jesus. No caminho para a cidade de Damasco, Saulo foi surpreendido por um resplendor de luz do céu que fez com que ele caísse por terra. E Jesus pergunta-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 4. No entanto, Saulo parecia não estar perseguindo Jesus, mas os cristãos que estavam em Damasco. Aqui encontramos uma profunda ligação entre Cristo e a igreja, pois a perseguição de Saulo aos cristãos era uma perseguição à pessoa de Jesus Cristo. Perseguir a igreja é perseguir o próprio Jesus. É motivo de consolo para nós saber que Jesus toma para si todas as nossas dores, injustiças e sofrimentos. Depois de sua conversão, o Saulo, que foi transformado em Paulo, vai falar aos crentes de Efésios que Cristo ama tanto sua igreja que se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Isso nos mostra que devemos tratar a igreja do Senhor com respeito e honra, por ser a noiva escolhida, purificada e protegida de nosso Senhor Jesus, que um dia virá buscá-la. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Vê que Jesus deveria falar para Saulo: Saulo, Saulo, por que persegue os cristãos? Ou por que persegue a minha igreja? Não, Jesus foi taxativo. Jesus disse a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Isso nos conforta porque para nós entendemos que quando alguém persegue a igreja do Senhor, está perseguindo o próprio Cristo. E quando a igreja se comporta de forma amorosa, apesar da perseguição, o próprio Cristo intervém e dá vitória à sua igreja. Permita-me fazer um comentário sobre o que diz aqui que o Saulo, que foi transformado em Paulo, vai falar aos crentes de Efésios. Bom, a discussão sempre diz que fala que Saulo foi transformado em Paulo. Somente para esclarecer, para deixar claro, a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9, que Saulo também se chama Paulo. Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Isso não foi uma questão de mudança de nome, porque Deus transformou o nome de Saulo para Paulo.
Na verdade, o que aconteceu foi mais uma questão geográfica, vamos dizer assim. Foi que Saulo e Paulo têm o mesmo significado, na verdade, mas em lugares diferentes. É como se, dá um exemplo aqui bem, digamos, bem claro. Nos Estados Unidos, por exemplo, alguém se chama John. Se for trazido para o Brasil, o nome dele vai ser João, que é a mesma coisa. Então a questão de Saulo e Paulo é somente uma questão geográfica. Não existe essa mudança que Deus mudou Saulo para Paulo. O que foi uma transformação na vida de Saulo foi o caráter de Paulo. Isso sim o Senhor transformou a vida de Saulo. Foi numa questão de caráter e não nome. Mudança de planos. Saulo tinha um plano traçado e cartas do sumo sacerdote, dando-lhe a permissão de ir às sinagogas de Damasco. Nesta cidade, seu objetivo era de que, se encontrasse algum da seita dos cristãos, levá-los-ia presos a Jerusalém. No entanto, no versículo 3 diz que subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, da escuridão do ódio. Saulo é envolvido pela luz do céu, da postura soberba ao chão, de alguém que só ouvia a respeito da aprovação dos seus atos. O Senhor dos Senhores questiona suas atitudes, de valente a trêmulo e atônito. Ele pergunta: Senhor, que queres que faça? Onde está aquele Saulo com o seu plano autoritário e violento? Um encontro com Jesus faz mudar o mais vil pecador. Interessante, na igreja onde eu congrego, há muitos anos existia um homem que, ele posso até falar abertamente, ele era um homem extremamente violento, já tinha matado algumas pessoas, mas quando ele entrava na igreja, eu achava muito interessante, eu era bem pequeno, mas ainda tenho uma lembrança, que ele entrava armado na igreja, mas o porteiro chegava para ele e dizia o seguinte: olha, aqui dentro o senhor vai entrar desarmado, me dá a arma aqui. E realmente era uma coisa que eu achava muito interessante, que todo mundo tinha medo daquele homem, o povo lá fora, mas a igreja não. A igreja tratava ele com todo o respeito, é claro, com todo o amor, mas dentro da autoridade do Senhor. E isso leva para nós que Deus transforma qualquer vil pecador. O pior dos pecadores, o mais vil, o pior deles, vamos dizer assim, o Senhor é capaz de tratá-lo e deixá-lo ele amoroso. É incrível o poder que Deus tem de transformação. Somente para lembrar a primeira transformação que o Senhor fez, né? Estou falando de Jesus, está lá em João capítulo 2, que vai falar da transformação da água em vinho. Então Jesus, o nosso Senhor, para transformar, Ele é perito. Então aumente a sua fé, independente do que você passa na sua casa, jovem. O Senhor pode transformar o seu pai, a sua mãe, ou o seu irmão, ou seja lá quem for, que muitas das vezes te ameaça. Fica no Senhor, porque o Senhor te dará vitória. Ponto importante: o exemplo de Saulo nos mostra que não há pecador tão mau que não possa ser alvo da graça de Deus. Deus quer que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Até um ditado dentro das igrejas dizendo que Deus não quer quantidade, quer qualidade. Na verdade, isso é antibíblico. A Bíblia diz que Deus quer que todo o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Vemos aqui, inclusive, aqui na agenda de leitura, está falando sobre Efésios 2:8, ou melhor, 1 Timóteo 2:4. Deus deseja salvar a todos os homens. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Então, o pior dos pecadores, ele também é alvo da graça do Senhor, também merece a salvação. Na verdade, ele não merece. Isso não vem de nós, né? É dom de Deus, né? Mas Jesus morreu por ele também. A visita de Ananias. Um homem piedoso. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, um homem piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que moravam ali. Atos capítulo 22, versículo 12. Quando o Senhor lhe aparece numa visão chamando o seu nome, ele prontamente responde: eis-me aqui, Senhor. Atos capítulo 9, versículo 10. Então o Senhor ordenou que Ananias fosse a um determinado endereço. O comentarista bíblico Fassé afirma que é extraordinário o fato de Ananias
a quem Saulo teria detido para ser encarcerado e morto, ter sido justamente ter sido o instrumento para restaurar-lhe luz e vida. Aqui nós vemos que muitas das vezes a pessoa que de repente te afronta vai ser justamente essa pessoa que vai ser transformada através do seu testemunho. A desconfiança de Ananias. Embora Ananias tenha prontamente se colocado à disposição do Senhor, isso não evitou sua desconfiança em relação à real mudança de Saulo. Ele estava bem informado a respeito de Saulo e de todos os males que ele havia feito entre os crentes, especialmente contra aqueles que haviam fugido de Jerusalém para outras cidades. Sua avaliação era humana, pois não sabia que ele era um escolhido de Deus e que já estava sendo transformado naquele que seria o grande apóstolo dos gentios. Ananias não estava fugindo de sua missão, mas apenas sendo cauteloso, pois se tratava do temido e terrível Saulo. Muitas vezes agimos como Ananias, pois fazemos uma avaliação meramente humana e desconfiamos de pessoas que estão sendo profundamente trabalhadas e transformadas pelo Senhor. Se Deus mandar você cuidar de determinadas pessoas, por mais problemáticas que possam ser, tenha a certeza de que Ele irá com você e seu plano será uma bênção. Interessante que quando nós vemos o Senhor trabalhar nessa situação de Ananias, é claro que Ananias ele não desobedeceu uma ordem de Deus, ele estava apenas sendo cauteloso, porque realmente numa situação que você sabe que uma pessoa mata todos os crentes, de repente Deus chega para você e fala assim, recebe ele na sua casa, é claro que você vai analisar e vai questionar a Deus, é natural. Isso não é uma questão de desobediência, é uma questão de ter cautela. Mas certamente ele deve ter ficado surpreso em ver o quanto Deus mudou o caráter de Saulo. A transformação que Deus fez na vida de Saulo foi algo espantoso. O plano de Deus para Saulo. Saulo tinha um plano, mas Deus tinha outro. O plano de Saulo era ir a Damasco prender os crentes, mas o de Deus era que ele fosse libertar pessoas das garras do diabo. Seu plano era usar de violência, mas o de Deus era que ele fosse o autor de uma das mais belas descrições de amor e de como precisamos viver em amor. 1 Coríntios capítulo 13. O plano de Saulo era viver na sua soberba religiosa, fazendo os outros sofrerem, mas o de Deus era que ele se tornasse servo de Cristo e viesse a sofrer pelo Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 1, Tito capítulo 1, versículo 1. O plano de Deus para Saulo era que ele levasse o Evangelho aos gentios, reis e filhos de Israel. É maravilhoso saber que Deus se interessa de forma individual por cada pessoa. O Senhor tem uma missão específica para cada um e precisamos sempre buscar sua vontade para as nossas vidas. Romanos capítulo 12, versículo 2. Qual é o seu plano? Qual é o plano que você tem em mente? Geralmente o homem tem um plano e Deus tem um plano completamente diferente. Lembra de Jonas? Deus tinha um plano para a cidade de Nínive, mas Jonas não estava muito de acordo com a misericórdia de Deus e fugiu. Muitas das vezes nós fazemos os nossos projetos, mas a resposta vem da boca de Deus. Muitas das vezes você tem um plano aparentemente até bom, mas é Deus quem dá a resposta. É do Senhor que vem os planos, as execuções. E se porventura você precisa ter um projeto, apresente ao Senhor, porque tudo que for um projeto teu, que você apresente a Deus, certamente, se for da vontade dele, ele se cumprirá. Mas sempre ponha nas mãos do Senhor. Ponto importante: com a agitação dos dias atuais, podemos facilmente perder o foco e concentrar todos os esforços em nós mesmos, esquecendo de dar prioridade ao reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Corre a vida da gente nunca foi tão corrida quanto é hoje, mas que nós venhamos ter tempo para Deus, buscar a sua presença, a sua face, buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar, né? Como se fala lá em Isaías 55.
Um novo tempo de Deus para Saulo. A acolhida de Ananias. Após Deus ter assegurado a Ananias de que Saulo era um vaso escolhido para uma missão, o perseguido foi até ao ex-perseguidor e, entrando na casa onde ele estava, impôs sobre ele as mãos e diz: Irmão Saulo. Tal afirmação demonstra que Ananias já havia reconhecido a Saulo como um crente, de inimigo a irmão em Cristo, que nunca venhamos a menosprezar o valor de ser um irmão ou irmã em Cristo. Ananias acolheu Saulo, impondo-lhe as mãos, orando para que recuperasse a visão e fosse cheio do Espírito Santo. Nós não precisamos ter esse pavor, esse medo do que Deus pode mudar. Nós precisamos aceitar essa mudança que Deus faz na vida do homem. Deus não faz acepção de pessoas. Então, o pior dos pecadores, o mais vil de todos, independente de quem seja, Deus sempre tem o poder de transformar. E você não tenha receio de recebê-lo como irmão ou como irmã. Receba em Cristo, receba no Senhor, receba em amor. Abrem-se os olhos de Saulo. Após Ananias ter imposto as mãos sobre Saulo e feito o que o Senhor lhe havia mandado fazer, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Atos capítulo 9, versículo 18. Podemos ver que Saulo foi liberto de uma cegueira física temporária e de uma cegueira espiritual que há muito tempo o afetava. Ambas as curas foram milagres, porém a segunda foi um milagre ainda maior que o primeiro. É como aquele paralítico que foi descido pelos seus amigos até Jesus, e o mestre disse-lhe que os seus pecados estavam perdoados. Para Jesus, a salvação da alma está em primeiro lugar. Mateus capítulo 9, versículo 6. Somente o Senhor pode nos fazer compreender as coisas espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Na carta aos Efésios, o próprio Paulo escreverá que agradecia a Deus por ele ter iluminado os olhos do seu entendimento. Efésios capítulo 1, versículo 18. Quando presenciamos um milagre, e você jovem, você certamente vai presenciar um milagre. Muitas das vezes nós ficamos alegres, com o acontecimento, quando vemos algo extraordinário acontecendo da parte de Deus, um milagre diante dos nossos olhos, glorificamos ao Senhor e ficamos felizes. No entanto, nós vemos aqui que existiu uma situação melhor. Houve dois milagres, que foi a cegueira espiritual e a cegueira física. Ambas foram curadas e transformadas por Deus. Entretanto, o Senhor sempre irá priorizar a alma. A alma é o ponto mais importante. Por isso, o maior milagre que existe não é a ressurreição de um morto, ou um cego voltar a ver. O maior milagre que existe é a salvação da alma. É a salvação. É a sua salvação, jovem. É essa salvação. E isso sim é o maior milagre. É claro que quando acontece os outros, é claro que nós ficamos alegres. E mais uma vez, é bom frisar que o Deus que fazia em Atos dos Apóstolos continua a fazer hoje. Os milagres não cessaram. Os milagres ainda estão acontecendo no Brasil e no mundo. Fortalecido no físico e no espírito. O Senhor tem interesse em nos capacitar a fim de que sejamos usados na propagação do Evangelho, além de perdoar os nossos pecados. Ele deseja que tenhamos saúde espiritual, emocional e física, para podermos exercer nossa missão com mais eficácia. Depois de ter seus olhos abertos, Saulo se levantou, foi batizado e cheio do Espírito Santo. Saulo então se alimenta e se sente fortalecido, pois precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Paulo ficou com os discípulos na cidade de Damasco por alguns dias antes de começar seu ministério. É na comunhão com nossos irmãos que encontramos força, encorajamento e compaixão para cumprirmos o nosso chamado. Bom, nós precisamos sim cuidar do templo do Espírito, nos alimentar, mas cuidado com a gula, irmão.
Cuidado, jovem, com a gula, que a gula é pecado, hein? Ponto importante. A cura física é um grande milagre, porém um dia todos terão de morrer, mas a salvação da alma tem um valor eterno, pois nos dá o direito de viver na glória para todo sempre com o Senhor. Portanto, como eu já havia falado, o maior milagre é o milagre da salvação. Por que o maior milagre é o milagre da salvação? Porque o milagre da salvação ele é eterno. Subsídio. A campanha anticristã de Saulo. A igreja judaica havia sido estabelecida. O evangelho já tinha alcançado Samaria. Logo, Pedro abriria a porta da igreja aos gentios. Alguém tinha então de levar o evangelho até os confins da terra. Eis o homem certo, Saulo de Tarso. Não acompanhou Cristo na terra, contudo não era inferior aos primeiros discípulos quanto ao zelo, conhecimento, poder e trabalho. A vida e ministério de Paulo mostram que o Senhor escolheu o tipo de homem que a situação exigia. Segundo a orientação de Deus, ele faria a religião de Jesus ser uma religião para todos os homens. Um líder religioso, Saulo provavelmente com 30 anos era membro do Sinédrio, o concílio religioso judeu, o mesmo que condenou Jesus à morte. Isto é dado a entender pela posição que ocupava entre os judeus daquela época, Gálatas capítulo 1, versículo 14, e também pelo papel que desempenhou no processo de Estevão, Atos capítulo 7, versículo 58. Inclusive seu voto lançado, Atos capítulo 22, versículo 20. Um defensor zeloso, com energia característica, Saulo se dedicava a desarraigar o cristianismo. Para ele, um movimento perigosíssimo. Provavelmente imaginasse ser do diabo, dizer que Jesus, crucificado após a condenação do Sinédrio como blasfemador, era o Messias e Filho de Deus, seria o cúmulo de blasfêmia. Você sabia que o apóstolo Paulo foi o último apóstolo? Pois é, Paulo foi o último apóstolo. Muitas pessoas hoje se intitulam apóstolo, mas apóstolo não existe mais. O apóstolo Paulo foi o último apóstolo, tá? Ok? Conclusão. É maravilhoso ver a forma como Deus transformou um homem que era opositor dos cristãos em um de seus maiores defensores. Somente Deus tem esse poder e ainda hoje ele continua salvando pessoas. Ele perdoa, lava no sangue de Jesus e oferece um novo caminho para nossas vidas. Valorize sua experiência com Jesus Cristo como um presente precioso de sua vida. Hora da revisão. Pergunta: o que Saulo estava fazendo no caminho para Damasco? Resposta: ele estava a caminho de Damasco com autorização para prender os crentes e levá-los de volta a Jerusalém. Pergunta: Saulo perseguia os crentes, mas Jesus lhe pergunta por que ele o perseguia. Quem Saulo realmente perseguia? Resposta: Saulo perseguia a igreja, mas Jesus diz para ele que perseguir os cristãos ou a igreja é o mesmo que perseguir o próprio Cristo. Pergunta: o que Deus ordenou que Saulo fizesse ainda ali no caminho de Damasco? Resposta: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. Atos capítulo 9, versículo 6. Pergunta: Ananias tentou esquivar-se de uma missão ao questionar o Senhor a respeito de Saulo? Resposta: não, ele não sabia que Saulo já estava sendo transformado e se utilizou de uma cautela natural para saber como seria seu primeiro contato com Saulo. Pergunta: por que é necessário estar no centro da vontade de Deus para as nossas vidas? Resposta: porque somente estando no centro da vontade de Deus para as nossas vidas é que Ele cumprirá todos os seus planos para nós e em nós. Então, nessa lição ficou claro que Deus é transformador, que Deus transforma. Portanto, jovem, independente do que você passa na sua casa, na sua escola, na faculdade, no seu trabalho, na sociedade, Deus é quem transforma. Deus é o transformador. Portanto, neste milagre extraordinário que Deus operou na vida de Saulo, ou Paulo, como você queira chamar,
também pode realizar na vida de alguém próximo a você. Mas tenha e faça da sua vida um testemunho, porque você, jovem, talvez seja a única Bíblia que as pessoas leem. Então, quando vem o teu bom testemunho, acabam aceitando a Cristo como Salvador pelo seu comportamento. Então, que você, jovem, quase que não está saindo, né? Então, jovem, que você seja cheio do Espírito Santo para propagar o Evangelho do Senhor, porque certamente o Senhor Jesus irá usar a sua vida para transformar as pessoas que estão à sua volta. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e tenha uma boa aula. Tchau!